E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história de lobisomem? Será? Eu acredito que vocês já devem ter visto ela em uma versão de que o psiquiatra, o psicólogo fez um remédio, aí forçou a esposa a tomar. Eu acredito que vocês já devem ter visto essa versão no meu outro canal do YouTube, que é o Retcons Afins. Eu não sei se ainda tenho essa história lá ou se eu já apaguei, mas aqui temos uma nova versão. Essa história é contada como se fosse sobrenatural, tá? Eu espero que vocês gostem da história, espero também que vocês gostem da introdução. Gente, tô cansada, tô tentando entregar os vídeos pra vocês cedo, mas confesso que às vezes eu me banano toda, não dá, gente, não dá, eu também fico com preguiça, eu chego do trabalho em casa, aí me sento e fico com preguiça, bate a leseira, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, só esse mês, só esse mês, só esse mês. Espero que vocês gostem do vídeo, um beijo e tchau! Meu companheiro me deu uma porção do esquecimento. Elara, só 3 dias. Quando a cirurgia da Selene terminar, vou restaurar nosso vínculo de companheiro imediatamente. Riker pressionou delicadamente um frasco de cristal contra a minha palma. O líquido dentro dele brilhava com uma luz prateada e estranha. Sua voz era suave, quase persuasiva, como se estivesse convencendo uma criança a tomar um remédio. Chama-se Elixir de Lete. Nos próximos 3 dias, não importa o que aconteça entre Selene e eu, seu lobo não sentirá dor. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, com um sorriso confiante. Quando os efeitos passarem, você vai me amar ainda mais do que antes. Eu não respondi. Simplesmente olhei para ele. Passei quase 10 anos decorando cada centímetro daquele rosto, aqueles olhos azul-aço que sempre carregavam uma confiança inabalável. Eu costumava confundir aquela confiança com força. Agora eu conhecia a verdade. Não era força. Ele simplesmente nunca precisou se importar com o que eu sentia. Sem dizer mais nada, inclinei a cabeça para trás e engoli a poção. No instante em que ela deslizou pela minha garganta, um grito agonizante explodiu dentro da minha mente. Meu lobo. Ela não chorava de dor. Ela estava se despedaçando. O vínculo de companheiro entre nós era destruído fio por fio, enquanto ela uivava em desespero. O que Riker não sabia era que o Elixir de Lete vinha com um preço cruel. Não era tão simples quanto beber e esquecer. Se, durante esses 3 dias, ele realmente me tratasse como sua companheira, ficando ao meu lado, me protegendo e me valorizando, então minhas memórias e sentimentos por ele desapareceriam gradualmente, até que nada restasse. Mas se ele me machucasse, meus instintos de lobo se desligariam para sempre. O vínculo de companheiro nunca seria restaurado. Nunca. Ele envolveu meus braços ao redor da cintura dele e abaixou a cabeça, roçando os lábios no meu ouvido enquanto ria baixinho. Não fique tão miserável, Elara. Quando esses 3 dias acabarem, eu também vou te amar ainda mais. Virei lentamente em seu abraço, minhas pontas dos dedos roçando a barba por fazer ao longo do maxilar dele. Esse era o homem que eu um dia acreditei ser meu para sempre. O Elixir de Lete não era algo que qualquer pessoa pudesse comprar. Meu irmão, Adrian, passou 3 anos criando-o antes de morrer. Agora, eu era a única pessoa no mundo que conhecia seu verdadeiro custo. Em 3 dias, talvez eu nem me lembre do nome de Riker. Uma lembrança surgiu de repente. No mês passado, estávamos bebendo vinho juntos sob a luz do luar na varanda. Sorri e perguntei a ele. Se um dia pararmos de nos amar, você me deixaria ir? Sua expressão mudou instantaneamente. Ele me puxou para seus braços com tanta força que mal consegui respirar. Elara. Sua voz era feroz. Me escute. A menos que eu esteja morto, ninguém vai tirar minha companheira de mim. Nunca. Naquela época, aquelas palavras soavam como o voto mais doce do mundo. Agora? Nós dois estávamos vivos. A mão dele ainda repousava na minha cintura. Ainda assim, foi ele quem forçou o Elixir de Lete pela minha garganta e cortou voluntariamente nosso vínculo de companheiro. Meus olhos arderam. Olhei para ele. Riker! Você não tem medo de que eu nunca mais vá te amar? Suas sobrancelhas se franziram. Um olhar perigoso passou por seus olhos. Sem aviso, ele agarrou meu queixo e esmagou os lábios contra os meus. O beijo doeu. Não havia nenhum traço de ternura nele, apenas raiva. Não. Sua voz caiu para um rosnado de aviso. Você me prometeu. Você disse que amaria apenas a mim pelo resto da sua vida. Antes, ouvir palavras assim teria feito meu lobo ronronar de felicidade. Agora, eu só me sentia sufocada. Porque quem me impôs esse veneno foi ele. Baixei o olhar e engoli um nó na garganta sem dizer uma palavra. Talvez Riker tenha percebido que havia ido longe demais. Ele suspirou, me puxou de volta para seus braços e acariciou minhas costas suavemente. Eu sei que isso é difícil, mas não tenho outra escolha. A cirurgia da Selene não pode esperar. Ele me segurou como se estivesse confortando um filhote assustado. Quando ela se recuperar, vou pagar tudo o que devo a ela. Depois disso, acabou entre nós. Eu vou te levar para a Islândia. Você sempre quis ver as auroras boreais, não quis? Assenti. Mordi o lábio. Permaneci em silêncio. A ironia quase me fez rir. 7 anos atrás, Riker havia sido amaldiçoado com uma maldição de sangue. Seu lobo estava morrendo. Todos acreditavam que ele não sobreviveria à próxima lua cheia. Ajoelhei-me dentro do templo da deusa da lua e jurei diante da própria deusa da lua. Se ele morresse, eu o seguiria até a morte. No fim, apenas o sangue de Selene poderia quebrar a maldição.
Eu me ajoelhei diante dela. Chorei. Implorei. Implorei para que ela salvasse meu companheiro. A partir daquele dia, Riker acreditou que devia a vida a Selene. Nunca reclamei, porque acreditava que essa dívida também me pertencia. Perdida em pensamentos, de repente ouvi o som de malas sendo arrastadas lá embaixo. Voltei à realidade. Riker já estava parado perto da porta, com a expressão tensa. Elara. Selene não está bem. Preciso ficar com ela por esses 3 dias. Ele hesitou antes de acrescentar. Só 3 dias. Tudo vai voltar ao normal depois. Ele se inclinou e beijou minha testa. Então foi embora. A porta da frente se fechou com um clique. Fiquei sozinha na sala. Uma longa fileira de arranjos florais frescos cobria a mesa. Passei a tarde inteira fazendo-os. Eu nem sequer tinha parado para tomar um gole de água. Antes, não importava o quão ocupado Riker estivesse. Ele sempre se sentava ao meu lado com uma xícara de chá, observando-me arrumar flores. Ele costumava sorrir e dizer a todos que minhas mãos eram abençoadas pela deusa da lua. Um dia, ele disse que deixaria toda a matilha admirar a arte floral de Elara Hawthorne. Agora. Ele não conseguiu nem me dar um único elogio. Não importava mais. Em 3 dias, eu esqueceria tudo. Eu esqueceria o calor nos olhos dele sempre que me via trabalhar. Eu esqueceria a ternura gelada em sua voz sempre que pronunciava o nome de Selene. Sem vínculo de companheiro. Sem correntes. Finalmente meu lobo seria livre. Eu ficava repetindo para mim mesma que deveria deixar para lá. Mas a dor não desapareceu apenas porque eu ordenei. Sentei sozinha no sofá, com lágrimas silenciosas pingando sobre as pétalas das flores. Uma a uma, desmontei todas as composições que fiz naquela tarde, apenas para depois montá-las novamente. Eu não estava consertando nada. Eu simplesmente não conseguia parar de mexer as mãos. No momento em que parei, minha mente se encheu com o som dos gritos despedaçados do meu lobo. Eu não fazia ideia de quanto tempo havia passado até que o cansaço finalmente me dominasse. Ainda usando meu avental de florista, com seiva seca grudada nos dedos, me encolhi no sofá e adormeci inquieta. As luzes se acenderam de repente. Acordei sobressaltada. Riker entrou pela porta da frente, arrastando 2 malas atrás de si. Selene o seguia de perto. Elara, disse ele casualmente, como se estivesse comentando sobre o clima. A casa da Selene ficou sem energia. Ela vai ficar conosco pelos próximos 3 dias. Ele fez uma pausa. Ela está com sede. Você poderia preparar uma xícara de chá de rosas para ela? Eu não discuti. Depois de anos preparando chá para Riker, cada movimento havia se tornado instinto. Enchi a chaleira. Abri o armário. Peguei a lata de pétalas de rosas secas. Vazia. Só então me lembrei. Eu havia usado todas as flores naquela tarde, arrumando obsessivamente buquês até não sobrar mais nada. Simplesmente fiquei ali, olhando para a prateleira vazia. Sem perceber, Riker entrou atrás de mim. Ele passou os braços pela minha cintura. Quando viu meu rosto, congelou. Meus olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Sua expressão suavizou imediatamente. Ele levantou minha mão e beijou meus dedos suavemente. Uma dor atravessou seu rosto. Elara, só aguente mais um pouco. O elixir de Let deve começar a fazer efeito em breve. Quando a cirurgia da Selene acabar, finalmente terei pago tudo o que devo a ela. Então ele sorriu gentilmente. Vou com você comprar mais flores. Mal tínhamos chegado à porta da frente quando a voz de Selene ecoou atrás de nós. Riker, eu não quero ficar aqui sozinha. Posso ir com você? Ele não hesitou. Nem por um instante. Soltou minha mão, virou-se e voltou diretamente para ela, como se eu não estivesse ali parada. Ela ainda está fraca, disse baixinho antes de olhar novamente para mim. Elara, você poderia ir sozinha? Estou preocupado que ela pegue um resfriado. Eu o encarei. Quando falei, minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Você está falando sério? Quer que eu vá sozinha? À noite? A culpa passou pelo rosto dele. Então desapareceu. Você vai ficar bem. Ele sorriu gentilmente. Aguente firme. Por mim. Eu não discuti. Apenas ri de mim mesma. Peguei uma lanterna e uma adaga prateada para me proteger. E saí sozinha em direção à escuridão. A noite estava completamente escura. Cada passo apertava meu peito. As memórias voltaram sem aviso. Da última vez que caminhei sozinha depois do anoitecer, um lobo rebelde quase me arrastou para a floresta. Fiquei tão apavorada que meu lobo se recusou a sair do nosso quarto por 3 dias seguidos. Riker ficou ao meu lado durante toda aquela semana. Ele até faltou às reuniões do Conselho da Matilha. Todas as noites ele me abraçava enquanto acariciava meu cabelo. Repetidas vezes, sussurrava a mesma promessa. Nunca mais vou deixar você andar sozinha no escuro. Que ridículo. Mais uma promessa quebrada. Quando voltei carregando um monte de flores e suprimentos, Selene já estava dormindo no nosso quarto. Riker estava parado ao lado da geladeira, esperando por mim. No momento em que me viu, correu até mim e pegou as bolsas pesadas das minhas mãos. Eu sei que isso não é justo. Sua voz era baixa. Eu não deveria ter deixado você ir sozinha. Desculpa. Olhei para ele. Minha garganta apertou tanto que não consegui responder. Às vezes, eu honestamente não conseguia dizer se me tornar a companheira destinada de Riker havia sido minha maior bênção, ou minha maior maldição. Mas uma coisa era dolorosamente clara. No momento em que me ajoelhei diante de Selene anos atrás, implorando para que ela salvasse a vida dele, o fim da nossa história já estava decidido. Ele se inclinou, com a intenção de me beijar. Virei o rosto silenciosamente. Estou cansada. Você também deveria descansar. Minha voz estava calma. Caminhei em direção ao nosso quarto. No instante em que meus dedos tocaram a maçaneta, Riker se colocou na minha frente. Selene está dormindo lá dentro. Por um longo momento, apenas o encarei. Então forcei um sorriso. Entendi. Sem dizer mais nada, virei-me e entrei no quarto de hóspedes. Eu mal começava a dormir quando o colchão afundou sob outro peso. Braços quentes envolveram minha cintura por trás. Riker. Ele me puxou contra o peito como se nada tivesse acontecido. Por um breve momento, uma lembrança veio à tona.
Anos atrás, quando o antigo Alpha o desafiou pela liderança, Riker foi forçado a enfrentar um julgamento clandestino. Nós fomos trancados juntos em uma cela de pedra. Havia apenas uma cama estreita. Todas as noites, eu dormia encolhida contra ele, ouvindo o batimento constante do seu coração. Naquela época, eu acreditava que aquele era o lugar mais seguro do mundo. Eu acreditava que aquele era o meu lar. Agora, o cheiro dele fazia apenas meu lobo recuar. Eu o empurrei. Sem dizer mais nada, caminhei até a varanda para recuperar o fôlego. Um momento depois, seu telefone tocou. A voz suave de Selene atravessou a noite silenciosa. Riker, tive um pesadelo. Preciso da pulseira de laço de pedra da lua da Elara. Não consigo dormir sem ela. Por favor. Instintivamente, olhei para a pulseira enrolada no meu pulso. Esse foi o primeiro presente que Riker fez para mim. Ele mesmo esculpiu e poliu cada conta de pedra da lua. Suas mãos ficaram cobertas de cortes. Quando terminou, ele a levou até o templo da deusa da lua para que os anciãos pudessem abençoá-la sob a sagrada luz da lua. Ele mesmo aprendeu no meu pulso. Nunca tire. Ela carrega uma parte do meu lobo. Enquanto você estiver usando, eu sempre estarei com você. Agora, ele estava atrás de mim novamente. Suas mãos repousaram levemente sobre meus ombros. Elara. Posso pegar a pulseira emprestada? Vou pedir aos anciãos que fortaleçam a bênção da deusa da lua antes de devolvê-la. Ele nem esperou minha resposta. Seus dedos já desatavam a pulseira do meu pulso. A pulseira que usei todos os dias durante 5 anos. Baixei os olhos. Não o questionei. Apenas sorri. Claro. Certa vez, Riker jurou à deusa da lua que nunca mentiria para mim. Como todas as outras promessas que ele fez, esse voto também havia se desfeito. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça latejante. Eu tinha sonhado com algo na noite anterior. Mas, quando tentei lembrar, tudo estava enterrado sob uma camada de névoa. Apenas fragmentos dispersos permaneceram. Mas houve uma coisa que percebi. A dor no peito não era nem de longe tão insuportável quanto no dia anterior. A dor onde meu vínculo de companheiro antes queimava havia diminuído. Não tinha desaparecido completamente, mas já não parecia que meu coração estava sendo rasgado. Talvez o elixir de Let finalmente estivesse fazendo efeito. Saí do quarto de hóspedes. Um cheiro familiar pairava pelo corredor. Não eram flores. Era chá. Adoçado com um toque de mel. Riker saiu da cozinha carregando uma bandeja com 2 xícaras fumegantes de chá floral. Ele estava sorrindo. Ele já era bonito o suficiente. Sempre que sorria daquele jeito, parecia irritantemente gentil. Eu mesmo fiz isso. Ele fez uma reverência dramática, como um garçom. Nossa mestre florista estaria disposta a aprovar? Eu congelei. A cena parecia dolorosamente familiar. Sempre que eu arrumava flores, ele vinha até mim pedindo que eu o ensinasse sobre cores e fragrâncias. Ele costumava dizer: companheiros devem valorizar as paixões um do outro. Já que você é a florista, quero ser seu primeiro público. Por um breve momento, meu lobo se mexeu. Peguei a xícara de chá. Então, a voz alegre de Selene veio da sala. Riker, esse chá está incrível! Você está me mimando logo cedo! Sua risada ecoou pela casa. Finalmente entendi. O chá não tinha sido feito para mim. Ele simplesmente havia preparado uma xícara para mim enquanto fazia a dela. O leve calor no meu rosto desapareceu instantaneamente. Eu ainda sorria, mas meu lobo já havia se virado. Riker percebeu a mudança na minha expressão. Ele abriu a boca, claramente querendo explicar. Antes que pudesse falar, Selene apareceu segurando um ursinho de pelúcia. Riker, esse lobo é adorável! Você fez sozinho? Vou guardar isso para sempre. Parei de respirar. O lobo de pelúcia nas mãos dela era idêntico ao que estava no meu quarto. O mesmo tecido, a mesma costura irregular. Há poucos dias, quando Riker me deu o meu, ele sorriu orgulhoso. Só existe um no mundo. Um rosnado baixo ressoou no fundo do meu peito. Meu lobo rosnou, não de coração partido, de raiva. Virei-me lentamente para Riker. A cor desapareceu do rosto dele. Ele agarrou meu pulso e me puxou apressadamente em direção à porta da frente, baixando a voz. Elara, não é o que você pensa. O dela foi feito sob medida. Eu não fiz 2 deles. Eu... Puxei minha mão de repente. Então ri. O lobo que ele me deu tinha pontos perfeitamente iguais. Cada costura estava impecável. As mãos dele ainda tremiam quando ele me entregou. Ele mentiu. Ah, é? Inclinei a cabeça. Então, o meu veio de uma loja online? Ou você pediu para outra pessoa costurar? Seus lábios se entreabriram. Nenhuma palavra saiu. Não esperei por uma explicação. Virei-me e fui embora. Cada passo parecia como se eu estivesse caminhando sobre vidro quebrado. O lugar onde nosso vínculo de companheiro antes pulsava estava estranhamente silencioso. Tudo bem, disse a mim mesma. Assim que o elixir de Let apagasse completamente o vínculo, nada disso importaria mais. Sentei sozinha do lado de fora, nos degraus de pedra. Meus dedos tremiam enquanto eu desbloqueava o celular. Liguei para Ravencross. Quer tomar uma bebida? Naquela noite, eu me vi sentada sozinha em um bar subterrâneo de lobos no Distrito das Sombras. Um copo de uísque repousava na minha mão. A música rock pesada sacudia as paredes. O ar cheirava a álcool, suor, pólvora e lobos. Vários membros bêbados da matilha jogavam dardos no canto. Alguém caiu na gargalhada. Outro lobo arrastou uma cadeira pelo chão de concreto, produzindo um som agudo. Desde que Riker e eu selamos nosso laço de companheiro, eu havia me convencido a me estabelecer, a viver tranquilamente como a futura Luna da matilha. Fazia muito tempo que eu não vinha a um lugar assim. Olhando para trás agora, percebia o quanto eu tinha sido ingênua. Meus pensamentos vagaram para aquela noite à beira-mar. A chuva caía sem piedade. Selene havia caído na água furiosa. Sem hesitar, Riker mergulhou atrás dela. Meu lobo sentiu o perigo antes mesmo que eu pudesse pensar. Eu pulei atrás deles. Aconteceu durante uma lua cheia. O oceano deixou meu lobo quase selvagem. Mesmo assim, ainda consegui arrastar os 2 de volta em segurança para a margem. Naquela noite, Riker finalmente me aceitou como sua companheira predestinada.
E a partir daquele momento, meu mundo inteiro passou a girar em torno dele. Depois veio o acidente de carro. Ele se jogou na minha frente. Várias costelas dele haviam se quebrado. Suas costas estavam tão queimadas que até seu lobo teve dificuldade para se curar. Fiquei ao lado da cama de hospital dele noite após noite. Apesar da agonia, ele sorriu para mim e sussurrou: Elara, ainda estou vivo porque você é minha companheira. A deusa da lua me deu o maior presente. Naquela época, eu acreditava em cada palavra. Naquela época, eu realmente acreditava que nada poderia quebrar nosso vínculo de companheiro. Agora? Eu só estava cansada. Ora, se não é a Elara. Uma voz familiar interrompeu meus pensamentos. Raven se sentou na cadeira em frente a mim, com seu sorriso arrogante e característico. Achei que depois que você se tornasse aluna do Alpha Riker, nunca mais pisaria em um lugar como este. Sorri levemente antes de esvaziar meu copo de um gole. Então contei tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. Eu esperava chorar. Esperava que meu lobo uivasse de dor novamente. Mas não aconteceu, nem comigo. Quando terminei de falar, uma calma estranha se instalou em mim, como se nada daquilo tivesse acontecido comigo. Raven xingou Riker com todos os insultos que conhecia antes de encher meu copo novamente. Sabe o que a Selene tem feito todos esses anos? Ela baixou a voz. Todo mundo nos círculos alfa sabe. Ela tem se envolvendo com um alfa poderoso após o outro. A única razão de ter rastejado de volta agora é porque ficou sem opções. Levantei uma sobrancelha. Sério? Raven não respondeu imediatamente. Ela me estudou por vários segundos. Então perguntou baixinho. Elara, o elixir de Let realmente funciona? Você realmente não o ama mais? Pisquei. Sem pensar, levei a mão ao peito. Aquele lugar onde meu vínculo de companheiro costumava doer. Onde meu lobo chorava dia e noite. Agora, havia apenas silêncio. Encarei o líquido âmbar girando dentro do meu copo. Minha voz mal passou de um sussurro. Eu realmente... Não o amo mais? Quando cheguei em casa, flores estavam por toda parte. Não organizadas. Destruídas. Pétalas de rosa haviam sido esmagadas sob pegadas lamacentas. Galhos quebrados de eucalipto estavam espalhados ao lado do sapateiro. Ao trocar de sapatos, acidentalmente pisei em um galho seco de azevinho. O espinho afiado perfurou minha meia. Meu lobo gemeu baixinho. Olhei para cima lentamente. A porta do quarto estava escancarada. Entrei. As 2 portas dos armários estavam abertas. Minhas roupas haviam sido jogadas sobre a cama. A bancada de trabalho estava um desastre. A espuma floral havia sido esmagada em pedaços. Tesouras, fios florais, fitas e fita adesiva estavam espalhados por toda parte. Todas as gavetas estavam abertas. Nada disso importava. Corri até o criado mudo e me ajoelhei diante da gaveta inferior. Dentro dela, eu guardava a moldura de flores secas que meu irmão havia feito para mim. As hortênsias vieram do jardim da nossa mãe. Ele pressionou cuidadosamente cada pétala à mão antes de selá-las dentro de uma moldura de vidro. Só existia uma. Meus dedos trêmulos abriram a gaveta. Então, tudo dentro de mim ficou em silêncio. A moldura estava destruída. Cacos de vidro cobriam a gaveta. As hortênsias secas haviam se transformado em pó. Uma pegada lamacenta estava estampada diretamente sobre o vidro quebrado. Alguém havia pisado nela. Ajoelhei-me devagar. Ignorando os cacos afiados, alcancei as pétalas espalhadas. O vidro cortou meus dedos. O sangue brotou imediatamente. Eu não parei. Mesmo que eu não pudesse salvá-las, precisava tentar. Elara, me desculpe. Olhei para cima. Selene estava parada na porta. Seus olhos estavam vermelhos. Ela parecia prestes a chorar. Eu não quis derrubá-la. Ela nunca terminou a frase, porque eu já tinha visto o que ela estava vestindo. Cetim branco. Delicados bordados florais ao redor do decote. Meu vestido cerimonial de Luna. O vestido que minha mãe havia costurado à mão depois que Riker e eu completamos nosso vínculo de companheiro. Ela sorriu enquanto costurava cada flor. Mesmo que eu vá embora um dia, este vestido ficará ao seu lado no meu lugar. Ela havia partido há 3 anos. Minhas pernas quase cederam. Cambaleei em direção a Selene. Minha voz tremia violentamente. Tire. Antes mesmo que minha mão tocasse o tecido, Selene caiu de joelhos de repente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela soluçava como uma criança assustada. Eu sei que não deveria ter usado. Eu só estava curiosa. Eu implorei ao Riker várias e várias vezes. Ele recusou no começo, mas continuei chorando até que ele finalmente concordou. Ela olhou para mim entre lágrimas. Por favor, não o culpe. A culpa é toda minha. Eu nunca quis machucar você. Eu só queria saber como era ser tratada como uma noiva. Algo bateu contra minhas costas. Um empurrão poderoso. Perdi o equilíbrio instantaneamente. Meus joelhos bateram no chão. Minha testa atingiu a beirada da cama. Uma dor branca explodiu atrás dos meus olhos. Antes que eu pudesse reagir, Riker passou correndo por mim. Ele não me lançou sequer um olhar. Em vez disso, ajoelhou-se e segurou Selene em seus braços, abraçando-a com força. Só então ele se virou para mim. Sua expressão era gelada. Sua aura de alfa preencheu a sala. Você não vê que ela ainda está se recuperando? Por que você a pressionaria? Meu lobo soltou um uivo quebrado. Não por causa da pressão de alfa, mas porque ele sequer perguntou o que havia acontecido. Lágrimas escorreram silenciosamente pelo meu rosto. Minha voz tremia. Esse era meu vestido de Luna. Minha mãe fez ele sozinha. Você deixou ela usar. Você deixou ela destruir as flores que meu irmão me deixou. Riker congelou. Seus lábios se entreabriram. Nenhuma palavra saiu. Ele lentamente estendeu a mão em minha direção. Antes que pudesse me tocar, Selene segurou seu braço. Riker, estou tonta. Não estou me sentindo bem. Sem olhar para mim, ele retirou a mão. Então pegou Selene nos braços e a carregou diretamente para o quarto principal. A porta do quarto se fechou silenciosamente. Continuei ajoelhada no chão, encarando aquela porta fechada. Dentro da minha mente, meu lobo rosnava.
Devagar, levantei-me. Ignorando a dor latejante no joelho, juntei cada pétala quebrada de hortênsia em um lenço. Então guardei o embrulho no bolso. Nunca peguei o vestido de Luna de volta. Ela já o havia usado. Ele não me pertencia mais. Sentei-me em silêncio na beirada da cama. Eu não fazia ideia de quanto tempo fiquei ali. Eventualmente, o cansaço me levou para a escuridão. Quando abri os olhos novamente, apenas o abajur da mesa de cabeceira ainda estava aceso. Riker estava sentado ao meu lado. Ele cuidadosamente trocava a bandagem na minha testa. Os cortes nos meus dedos já haviam sido cobertos com gaze limpa. No momento em que me viu acordar, soltou um suspiro de alívio. Elara, sobre o que aconteceu mais cedo, eu... Puxei minha mão suavemente antes que ele pudesse terminar. Então olhei diretamente nos olhos dele. Desculpa. Minha voz saiu baixa. Quem é você? Eu estava prestes a sair quando Selene de repente saiu correndo da sala e segurou meu pulso. Elara, desculpa. Ela manteve a cabeça baixa, com a voz trêmula enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. Eu não deveria ter mexido nas suas coisas. Então ela olhou para cima, forçando um sorriso tímido. Amanhã é meu aniversário. Você vai vir? Eu adoraria que você fizesse um arranjo floral para o meu bolo de aniversário. Antes que eu pudesse responder, uma voz fria a interrompeu atrás dela. Você tem muita coragem. Você realmente espera que a Elara faça flores para você? Virei-me. Raven estava de braços cruzados, com uma expressão tão escura quanto uma nuvem de tempestade. Apertei suavemente a mão dela, sinalizando para que não falasse. Então olhei para Riker. Ele estava em silêncio na porta. Seu olhar parecia perdido. Era óbvio que ele ainda não havia se recuperado de me ouvir perguntar. Quem é você? Ele esfregou a ponte do nariz, evitando meus olhos. A cirurgia da Selene é amanhã à noite. Ela quer comemorar o aniversário antes da operação. Sorri levemente. Tudo bem, eu vou. No momento em que terminei de falar, Raven me puxou pelo braço. Você perdeu a cabeça? Você vai mesmo? Dei de ombros. Por quê? É melhor eu assistir ao espetáculo. Ela suspirou impotente. Em uma mão, eu carregava o lenço que guardava as pétalas de hortênsia amassadas. Na outra, havia uma bolsa com roupas contendo meu vestido de Luna, que eu já tinha guardado antes de sair. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes da casa de Raven. Deitada na cama, fiquei olhando fixamente para o teto. Quando olhei para Riker e perguntei, quem é você? Eu não estava tentando machucá-lo. Por aquele breve momento, eu realmente não o reconheci. Seu rosto parecia estranhamente familiar, e ao mesmo tempo distante. Assim como todas as memórias que um dia compartilhamos. Tudo entre nós estava desaparecendo, como pegadas apagadas pela neve fresca. Talvez o elixir de Lete realmente estivesse funcionando. Se esquecê-lo era o preço, talvez não fosse algo tão terrível assim. Na tarde seguinte, a celebração de aniversário de Selene foi realizada ao lado do lago, nos arredores da casa da matilha Blackwood. Pétalas de flores cobriam a grama. Um palco temporário ficava no centro, decorado com luxuosos arranjos florais. Qualquer pessoa que passasse por ali poderia confundir aquilo com uma cerimônia de acasalamento. Selene usava um elegante vestido branco. Seus longos cabelos caíam sobre os ombros enquanto ela sorria sob o sol da tarde. Ao lado dela estava Riker, vestido com um terno preto perfeitamente ajustado. Juntos pareciam o Alfa e a Luna da matilha. Selene subiu primeiro ao palco e agradeceu educadamente a todos pela presença. Quando terminou, Riker pegou o microfone. Sorrindo para os lobos reunidos, ele anunciou. Em seguida, gostaria de convidar minha irmã, Elara, para criar um arranjo floral para todos. Vamos tornar o dia ainda mais bonito. Irmã. A palavra quase não despertava mais nada dentro de mim. Simplesmente peguei minha cesta e subi ao palco. Rosas brancas, campânulas, eucalipto prateado. Minhas mãos se moviam automaticamente, guiadas por anos de hábito. Quando coloquei a terceira flor no arranjo, a música começou a tocar de repente. Olhei para cima. Riker havia passado um braço pela cintura de Selene. Ela se encostava naturalmente ao peito dele, enquanto os dois começavam a dançar diante de todos. Enquanto dançavam, Selene olhou diretamente para mim. O sorriso em seus lábios se alargou. Seus olhos brilhavam com um triunfo inconfundível. Ela não precisava dizer nada. Sua expressão já dizia. Eu ganhei. Meu lobo permaneceu estranhamente quieto. Terminei o arranjo, levantei-me, limpei a sujeira das mãos e saí do palco. Aplausos explodiram ao meu redor. Eles são perfeitos juntos! Que casal lindo! Que romântico! Então, de repente, Riker caiu de joelhos. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la lentamente, revelou um anel. Por um breve segundo, seus olhos encontraram os meus. Um lampejo de culpa atravessou seu rosto antes que ele desviasse o olhar rapidamente. Então, ele deslizou o anel no dedo de Selene. Algo dentro de mim se agitou. Anos atrás, eu era quem se ajoelhava diante de Riker, estendendo um anel, pedindo para que ele se tornasse meu companheiro. As pessoas elogiavam minha coragem na minha frente. Pelas minhas costas, zombavam de mim. Diziam que eu estava me jogando nas mãos de um alfa que nunca me valorizaria de verdade, que um dia ele pisaria no meu coração. Sempre que ouvia esses rumores, eu o defendia sem hesitar. Eu discutia com qualquer pessoa que falasse mal dele. Olhando para trás agora, eles sempre estiveram certos. Eu era a tola. Vi Riker terminar de colocar o anel no dedo de Selene. Então me virei silenciosamente e fui embora. De volta ao carro de Raven, meu celular vibrou. Olhei para a tela. Era um e-mail da Academia Internacional de Artes Florais. O mestre florista da academia já havia criado exposições florais cerimoniais para o próprio Alto Alfa. A inscrição que enviei no mês passado finalmente havia recebido uma resposta. A mensagem dizia: Elara Hawthorne, é uma honra convidá-la para integrar a Academia Internacional de Artes Florais. Um sorriso lentamente se espalhou pelo meu rosto. E daí se eu tivesse perdido o amor? Eu finalmente havia encontrado meu futuro. O elixir de Lete estava funcionando perfeitamente. A dor quase havia desaparecido.
Nem meu lobo, nem meu coração reagiam mais. Meia hora depois, Raven me enviou outra mensagem. Você conseguiu o espetáculo que queria ontem. Vale totalmente a pena assistir. Havia um vídeo anexado. Eu o abri. As imagens começaram momentos depois que saí da festa de aniversário de Selene. As portas do salão de banquetes foram arrombadas com um estrondo ensurdecedor. Uma multidão entrou à força. Liderando-os estava um homem com um megafone, seu rugido furioso ecoando por todo o salão. Riker, seu desgraçado! Selene, sua destruidora de lares! O rosto de Selene perdeu a cor. Ela cambaleou para trás instintivamente e agarrou o braço de Riker. O maxilar de Riker se contraiu. Todo o corpo dele ficou rígido. Alguém na multidão gritou ainda mais alto. Alpha Hiker, você abandonou sua própria Luna para manter outra loba ao seu lado e depois a chamou de sua irmã? Você acha que todos nessa matilha são cegos? Um lobo da multidão cuspiu diretamente na direção de Riker e Selene. Eu o reconheci imediatamente. Kieran, o pequeno encrenqueiro que costumava entrar na minha oficina todos os dias, procurando comida grátis. Mais tarde, depois que Adrian Hawthorne começou a pesquisar o elixir de Lete, Kieran o seguiu para todos os lugares, tornando-se seu assistente mais próximo. Na tela, Riker se forçou a manter a compostura. Chega. Ele olhou para seu beta. Retirem eles daqui. Antes que o beta pudesse se mover, Kieran já havia avançado e o empurrado para o lado. Sua voz caiu para um rosnado perigoso. Por que você está fingindo? Naquela época, você se ajoelhava diante dos túmulos dos pais da Brielle. Você segurava a mão dela. Você jurou diante da deusa da lua que protegeria sua companheira com sua vida. Seu lobo avançou, sua aura de alfa colidindo com a de Riker. Olhe para si mesmo agora. É isso que você chama de protegê-la? Riker engoliu em seco. O anel que dei para Selene foi apenas porque eu a considerava família. Kieran soltou uma risada fria. Família? Vocês dois nem sequer são parentes de sangue. Quem diabos você está tentando enganar? Ele empurrou Riker novamente, dessa vez com muito mais força. Você forçou sua própria companheira a beber o elixir de Lete para poder ficar com Selene, não foi? Você sabe o que essa poção realmente faz com a Elara? Riker congelou. Kieran se aproximou. Ele pronunciou cada palavra lentamente e com clareza. Ela tira 10 anos da vida dela. As pupilas de Riker se contraíram violentamente. O que você acabou de dizer? Ele agarrou Kieran pela gola com as duas mãos. Seu lobo rugiu dentro dele. A aura de alfa explodiu por toda a sala. Mas Kieran não se moveu. Ele encarou Riker diretamente nos olhos. O elixir de Lete foi criado pelo irmão da sua companheira. Você sabe por que Adrian parou de produzi-lo? Porque os efeitos colaterais eram graves demais. Ele se recusava a deixar qualquer outra pessoa sofrer por causa disso. O aperto de Riker afrouxou. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Kieran o empurrou com evidente nojo. Você realmente acreditou nesses chamados testes clínicos? Quem te deu a poção? Quem entregou aquele relatório falso? Enquanto falava, ele se virou lentamente para Selene. Riker seguiu o olhar dele instintivamente. Selene cambaleou para trás. Seu rosto ficou pálido como pedra. Ela balançou a cabeça freneticamente. Eu não sei do que ele está falando. Suas pernas cederam. Ela caiu no chão. Olhando para Riker entre lágrimas, ela engasgou. Eu não queria que isso acontecesse. Kieran deu mais um passo à frente. Um sorriso frio se espalhou pelo rosto dele. Sério? Então que tal eu contar mais um segredo para todos? O vídeo terminou ali. O vídeo que Raven enviou terminou antes que Kieran pudesse concluir a próxima frase. Mas o que ele já havia revelado era suficiente. Fiquei olhando para o celular, revivendo as palavras dele várias vezes. Outro segredo? Selene nunca esteve doente. Ela nunca foi quem salvou Riker todos aqueles anos atrás. Ele havia agradecido à mulher errada. Riker passou anos pagando uma dívida que nunca existiu. E nesse processo, ele me sacrificou. Ele sacrificou nosso vínculo de companheiro. Tudo por causa de uma mentira. Soltei o ar devagar e virei o celular para baixo no colo. A última vez que vi Riker desmoronar daquele jeito foi anos atrás, quando ele e Selene terminaram pela primeira vez. Naquela época, ele se trancou no quarto por 3 dias. Eu levei refeições para ele, mas ele não tocou em uma única mordida. Agora, ele estava desmoronando novamente. Só que dessa vez, eu não juntaria os pedaços outra vez. Olhei para o horário. Faltavam apenas algumas horas para o meu voo para a Europa. A Academia Internacional de Artes Florais já havia entrado em contato comigo 2 vezes, pedindo que eu chegasse o mais rápido possível. Tomei banho, troquei de roupa, arrumei minha bagagem. Pouco antes de chegar ao aeroporto, Raven me enviou uma mensagem. Você realmente vai embora sem vê-lo uma última vez? Respondi quase instantaneamente. Por que eu faria isso? Ela respondeu apenas com um emoji de olhos revirados. Eu tinha acabado de passar pela segurança e caminhava em direção ao meu portão de embarque quando alguém agarrou meu pulso de repente. Elara! Por favor! Eu estava errado! Eu estava realmente errado! Virei-me. Riker estava parado ali. Seu rosto estava pálido como a morte. Seus olhos estavam vermelhos. Seu cabelo estava bagunçado. A gola da camisa estava amassada, além do reconhecimento. Sua respiração estava ofegante. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele mexia no casaco antes de retirar um documento dobrado. Ainda podemos consertar isso. O vínculo de companheiro ainda pode ser restaurado. Ainda não é tarde. Baixei o olhar. O título no topo dizia: Acordo de separação do vínculo de companheiro. Abaixo estavam as assinaturas dos dois. Olhei para o papel por vários segundos. Então retirei minha mão calmamente. Riker. Minha voz permaneceu firme. Eu não sinto mais nada por você. Eu ainda sei quem você é, mas eu não amo você. Então vamos terminar por aqui. Não continue correndo atrás de algo que já desapareceu. Seu rosto perdeu toda a cor instantaneamente. Não, nós combinamos de restaurar o vínculo. Eu cometi um erro. Eu vou mudar. Eu vou consertar tudo.
Lágrimas escorreram pelo rosto dele. O orgulhoso alfa que um dia governou a matilha Blackwood parecia pronto para se ajoelhar no meio do aeroporto. Os viajantes próximos já começavam a olhar. Nosso vínculo de companheiro já foi rompido. Você foi quem me fez beber o elixir de Lete. Você se esqueceu? Tentei puxar minha mão, mas ele se recusava a soltá-la. Seu aperto se intensificou desesperadamente. Riker. Olhei para ele em silêncio. Você é um alfa. Tenha um pouco de dignidade. Mesmo assim, ele não me soltou. De repente, outra mão o empurrou para longe. Elara, vá. Agora. Kieran se colocou entre nós. Sua expressão era gelada. Chega, Riker. Acabou. Riker congelou. Antes que pudesse reagir, o punho de Kieran atingiu em cheio o queixo dele. O alfa cambaleou para trás vários passos. Seu lobo não avançou. Ele não reagiu. Ele simplesmente ficou ali, em um silêncio atordoado. Nunca mais olhei para trás. Peguei minha mala e caminhei em direção ao portão de embarque. Antes de sair da casa da matilha Blackwood, eu já havia levado tudo o que me pertencia. Até os arranjos florais que criei. Desmontei todos os buquês antes de partir. Não foi por ódio. Era apenas porque, se eu iria virar a página, faria isso completamente. A partir daquele momento, eu seguiria em frente. Quando cheguei à Europa, estava tão ocupada que mal me lembrava de como era dormir. Do nascer do sol até tarde da noite, eu ficava no estúdio da Academia Internacional de Artes Florais, aprendendo técnicas avançadas de flores com os melhores estilistas do mundo, cumprindo encomendas e criando arranjos para exposições internacionais. Na maioria das noites, eu cambaleava de volta para o hotel e desabava na cama sem sequer trocar de roupa. Passou uma semana até que finalmente me acostumei com a diferença de horário. Pouco tempo depois, a academia me designou um assistente. Elara! Olhei para cima. Kieran se jogou na cadeira à minha frente com seu sorriso travesso de sempre. Sentiu minha falta? O canto da minha boca se ergueu. Faz tempo. Ele estufou o peito, orgulhoso. Agora sou seu assistente, e tenho boas notícias. Ele colocou uma pequena caixa de madeira diante de mim. A antiga equipe de pesquisa do Adrian finalmente criou um antídoto para o elixir de Lete. Não é perfeito, mas depois de tomá-lo, os efeitos colaterais desaparecem quando o efeito da poção passa. Por um breve momento, meu peito apertou. Então meu lobo se acalmou novamente. Se Adrian ainda estivesse vivo, provavelmente riria de como eu fui tola. Kieran abriu a caixa. Dentro dela havia um pequeno frasco de cristal cheio de um líquido violeta levemente brilhante. Não consegui evitar um sorriso. Então, acho que acabei de recuperar esses 10 anos da minha vida. Então, outra pergunta surgiu em minha mente. Kieran, você sabe por que meu irmão parou de fazer o elixir de Lete? Ele assentiu. Ele mencionou isso uma vez. A última rodada de testes envolveu 2 casais de companheiros. A primeira loba menosprezava seu parceiro porque ele já havia sido preso antes. Ela acreditava que o passado dele mancharia o futuro dos filhos deles. Depois que ela bebeu a poção, voltou a se apaixonar perdidamente por ele. Eles acabaram cometendo assassinatos juntos. Ela se tornou cúmplice dele. Ele fez uma pausa antes de continuar. O segundo casal já havia deixado de se amar. Eles tentaram usar a poção para reparar o vínculo de companheiros. Funcionou, por um tempo. Eles voltaram a se amar. Mas não durou muito. Logo começaram a brigar todos os dias. Eles não conseguiam viver juntos, mas também não tinham coragem de romper o vínculo de companheiros. No fim, escolheram morrer juntos. Kieran suspirou. Depois disso, Adrian percebeu que algumas coisas não deveriam ser forçadas. Então ele parou de produzir o elixir de Lete. Baixei os olhos. As pessoas mudavam. Os sentimentos mudavam. Às vezes, nem mesmo a deusa da lua conseguia consertar um vínculo de companheiros quebrado. Talvez Riker e eu nunca tivéssemos sido realmente destinados a durar. Havia rachaduras demais, feridas demais. Elara, alguém veio ver você. Uma colega colocou a cabeça para dentro do estúdio. Sorri para Kieran antes de sair. No momento em que atravessei a porta, alguém segurou meu braço. Instintivamente, pensei que fosse o lobo sem teto da praça próxima. Às vezes, eu levava pão que sobrava depois do trabalho. Mas quando olhei para cima, congelei. Era Riker. Seu cabelo estava bagunçado. Uma barba escura cobria seu maxilar. Seus olhos estavam vazios, com sombras pesadas abaixo deles. Até sua aura de lobo havia se tornado instável. O outrora orgulhoso alfa parecia um homem que havia perdido tudo. Elara, sua voz estava rouca. Eu sei que estava errado. Eu sei que destruí tudo. Por favor, volte para casa comigo. Encontrei seu olhar calmamente. Eu não amo mais você, Riker. Nosso vínculo de companheiros acabou. Sua respiração ficou irregular. Não, você não pode dizer isso. Você prometeu que ficaríamos juntos para sempre. Suas mãos trêmulas vasculharam o bolso antes de retirar um pedaço de papel amassado. Manchas antigas de lágrimas ainda marcavam as bordas. Ele o abriu cuidadosamente. Escritas no topo, com minha própria caligrafia, estavam as palavras. Riker, a menos que eu morra, vou amar você, para sempre. Eu escrevi isso. Olhei para ele em silêncio. Mas você também fez uma promessa. Você quebrou a sua primeiro. Você traiu nosso vínculo de companheiros. Eu não. Peguei o papel da mão dele. Devagar, rasguei-o em pedaços. Os fragmentos caíram no chão entre nós. Riker imediatamente caiu de joelhos. Ele começou a juntar freneticamente cada pequeno pedaço, como se cada fragmento fosse algo inestimável. Eu me arrependo, de verdade. Por favor, me dê mais uma chance. Vou passar o resto da minha vida compensando você. Ele olhou para cima. Quando viu meu rosto completamente sem expressão, o pânico tomou conta dos olhos dele. De repente, tirou uma adaga de prata de dentro da jaqueta. Ele pressionou a lâmina contra a própria garganta. Se você não voltar, eu morro aqui mesmo. Eu não me movi. Eu já tinha visto aquele tipo de desespero antes. Riker,
Dei um passo à frente lentamente, suavizando de propósito a voz. Coloque a faca no chão, não se machuque. Então prometa que vai ficar. Sua voz falhou. Me prometa! Por um breve instante, sua atenção mudou. Avancei. Minha mão agarrou a lâmina. A borda prateada cortou profundamente minha palma. Sangue quente escorreu entre meus dedos. Riker congelou. A adaga escorregou de sua mão. Elara, desculpa. Ele segurou minha mão ensanguentada, o corpo inteiro tremendo. Puxei minha mão suavemente. Existe uma poção capaz de apagar o amor, mas não existe cura para o arrependimento. Seu rosto ficou pálido como pedra. Antes que pudesse me impedir novamente, alguém o puxou para trás. Kiran se colocou na minha frente. Seu rosto estava mais sombrio que uma tempestade. Você perdeu completamente a cabeça? Você não deveria estar cuidando da sua preciosa Selene? O que está fazendo perseguindo a Elara até a Europa? Ele cruzou os braços e soltou uma risada fria. Ah, certo. Falando em Selene. Quer saber o que ela está fazendo agora? Ele pegou o celular e o entregou a Riker. Olhe bem. Ela foi presa por organizar festas sexuais em grupo. Se voltar rápido, talvez ainda consiga visitá-la através do vidro reforçado da prisão. Os joelhos de Riker cederam. Ele desabou no chão. Não fiquei surpresa. Selene sempre havia sido a lua branca intocável em seu coração. A loba que ele acreditava ser pura, perfeita. Mesmo depois de descobrir a verdade, ele ainda não conseguia se libertar completamente. Ele havia atravessado continentes para me encontrar. Mas no momento em que ouviu o nome de Selene, seu coração ainda vacilou. Essa resposta não era suficiente? Ele ainda não sabia o que realmente queria. Ajoelhei-me e olhei para ele em silêncio. Pare de mentir para si mesmo, Riker. Ao meu lado, Kiran bufou. Você é gentil demais. Se fosse eu, teria dado um soco nele muito antes de hoje. Sorri. Cada pessoa ama de uma maneira diferente. Nunca duvidei que Riker havia me amado um dia, mas o amor dele mudou como o vento. Em um momento, pertencia a mim. No seguinte, pertencia a outra pessoa. Esse não era o tipo de amor que eu queria. Eu queria um parceiro que me escolhesse todos os dias. Talvez esse tipo de amor não existisse. Ou talvez só existisse entre lobos que realmente compreendiam o significado de um vínculo de companheiros. O amor não era sustentado apenas pelo destino, nem pela deusa da lua. No fim, dependia de algo muito mais simples. Lealdade e consciência. Riker. Ele havia perdido ambos. Alguns dias depois, o mestre florista da Academia Internacional de Artes Florais veio me procurar. Ele sorria tão amplamente que seus olhos quase desapareciam entre as rugas nos cantos. Elara. Fizemos a escolha certa ao trazer você para cá. Você é exatamente o que esta equipe precisava. Sorri e acenei modestamente. Obrigada por me dar essa oportunidade. Não vou decepcioná-lo. Ele assentiu satisfeito. No próximo mês haverá um intercâmbio internacional de flores. Quero que você venha comigo. Meus olhos brilharam instantaneamente. O intercâmbio internacional de flores não era aberto para qualquer pessoa. Apenas os artistas florais mais renomados do mundo recebiam convites. Sem hesitar, concordei. Desde que cheguei à Europa, me entreguei completamente ao trabalho. Treinamento, experimentação de novos materiais, trocas de ideias com floristas do mundo inteiro. Na matilha Blackwood, arrumar flores era apenas um hobby. Aqui, isso havia se tornado meu futuro. Em apenas alguns meses, aprendi mais do que nos 3 anos anteriores. Imediatamente, enviei uma mensagem para Ravencross, contando a boa notícia. Também a convidei para participar do intercâmbio e assistir à minha apresentação. Ela respondeu com uma mensagem incomumente longa. Perto do final, mencionou o que havia acontecido em casa. Selene havia sido presa. Riker não apenas se recusou a protegê-la, como também testemunhou pessoalmente contra ela. As provas que ele forneceu acrescentaram vários anos à sentença dela. Raven encerrou a mensagem com um último comentário. Ele é inacreditável. Primeiro, ele destruiu você por causa dela. Agora é ele quem está acabando com ela. Olhei para a tela por um longo momento. Então respondi com apenas uma frase. A única coisa que nunca muda é que tudo muda. Logo chegou o dia do intercâmbio internacional de flores. As luzes do palco eram ofuscantes. A plateia ocupava todos os assentos. Repórteres se amontoavam na frente, com câmeras piscando sem parar. Depois da minha apresentação, um repórter levantou um microfone em minha direção. Elara, você superou tantas dificuldades durante sua jornada. Quem você gostaria de agradecer mais? Parei. Anos atrás, se alguém tivesse me feito essa pergunta, eu teria respondido sem hesitar. Riker. Ele foi a primeira pessoa a dizer que meus arranjos florais eram lindos. Ele foi quem me fez acreditar que essas mãos poderiam criar algo digno de admiração. Mas isso parecia ter acontecido em outra vida. Olhei para a plateia. Raven batia palmas entusiasmadamente. O mestre florista sorria orgulhoso. Vários dos meus colegas me davam sinais de incentivo. Um sorriso caloroso surgiu lentamente em meu rosto. Meus amigos. Sou muito grata aos meus amigos. Chega de ficar presa ao passado. Chega de olhar para trás. Depois que o intercâmbio terminou, o mestre florista me chamou animadamente de lado. Seus olhos praticamente brilhavam. Elara, você foi incrível! A confiança que demonstrou naquele palco, ninguém poderia se comparar. Ele riu antes de apontar para mim. Lembre-se disso. Se alguém tentar tirar você da academia, não ouse nos abandonar. Eu ri. Não vou. Eu também estava feliz. Quando me virei, vi Riker. Ele estava sozinho, afastado da multidão, apenas me observando em silêncio. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de saudade. Ele levantou o celular devagar, perguntando silenciosamente se poderíamos conversar. Após uma breve hesitação, assenti. Entramos em um café próximo. Depois de sentarmos, Riker fez um pedido sem sequer perguntar. Um latte. Pouco açúcar. Ele ainda se lembrava. Mesmo depois de todo aquele tempo, ele ainda lembrava exatamente como eu costumava tomar meu café. Só que, eu já havia parado de gostar de café doce há muito tempo.
Ele segurou a própria xícara com as duas mãos. Mantendo os olhos baixos, perguntou baixinho. Como você tem estado? Sorri. Muito bem. Estou mais perto dos meus sonhos do que nunca. Ele assentiu. Então levantou delicadamente a xícara de café. Parabéns. O silêncio se instalou entre nós. Depois de um longo tempo, sua voz rouca quebrou o silêncio. Se Selene nunca tivesse voltado, nós teríamos dado certo? Olhei para ele calmamente. Então balancei a cabeça devagar. Não. Se nunca tivesse existido uma Selene, nós nem teríamos nos tornado companheiros. Seus lábios tremeram. Seus ombros estremeceram quase imperceptivelmente. Uma lágrima caiu sobre o dorso da mão dele. Ele não a limpou. Eu me levantei. Vamos não nos ver mais. Minha voz permaneceu suave. Ele não respondeu. Virei-me e fui embora. Desta vez nunca mais olhei para trás. Quando voltei ao local do evento, Raven correu imediatamente até mim. O que ele queria dessa vez? Suspirei suavemente. O que mais? Apenas um fantasma que se recusa a deixar ir. Depois da palestra, me dediquei completamente à minha carreira. Cada dia trazia novas técnicas, novos designs, nova inspiração. Meses depois, a academia me concedeu oficialmente o título de mestre florista. O estúdio inteiro explodiu em comemoração. Rolhas de champanhe voaram. Confetes encheram o ar. Aplausos ecoaram por todo o prédio. Enquanto eu estava na varanda do segundo andar, Kiran de repente disparou um canhão de confete. Bang! Papel colorido caiu sobre minha cabeça. Ei! Olhei para cima e o encarei enquanto tirava os confetes do cabelo. Ele sorriu de orelha a orelha. Então murmurou duas palavras em silêncio. Seja feliz. Meu celular vibrou uma vez. Olhei para a tela. Era uma mensagem de Riker. Parabéns. Sorri levemente. Depois respondi com duas palavras simples. Obrigada. Bloqueei a tela e guardei o celular no bolso. Risos me cercavam. Luzes brilhantes iluminavam cada rosto sorridente. Olhando para as pessoas que realmente celebravam minha felicidade e para a vida que reconstruí com minhas próprias mãos, meu lobo finalmente encontrou paz. Eu não era mais aluna que vivia apenas para seu companheiro. Eu era Elara Hawthorne. A partir daquele dia, meu lobo e eu caminharíamos em direção ao futuro, sem nunca olhar para trás. Fim, que Deus te abençoe.